Bora pro artesanato? A gente hoje vai aprender a fazer cerâmica. Ai, gente, é uma terapia. Cerâmica é uma coisa muito boa, né? E eu tô tão feliz porque a cerâmica ganhou notoriedade. As pessoas estão curtindo, as mesas estão cada vez mais lindas. É muito moderno, muito descolado, muito chique você servir com uma boa cerâmica, ainda mais feita por você. Já imaginou? A gente vai aprender a deixar agora um prato, aquela louça que tá solta aí no seu armário, com ar de cerâmica italiana, ó. Mas presta atenção que você não vai precisar nem saber desenhar, nem nada. Quem vai ensinar é a artista plástica e ceramista, Carol Lamaita, e ela ensina a gente a aplicar decalques numa cerâmica para compor outros conjuntos. Então, vem porque a gente vai deixar tudo lindo agora. Seja bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada, é um prazer sempre. Então, na verdade, a gente hoje não vai fazer a cerâmica, a gente vai decorar a cerâmica. Isso aí. Ah, então legal, porque também é bom porque às vezes a gente perdeu uma peça de um conjunto, né? Aí não tem mais um conjunto completo, tá faltando, a gente não precisa jogar fora nem se desfazer. O que vai acontecendo, né? Ao longo do tempo, a peça lasca, uma quebra, aí você sobra aquele prato branco no armário, né? Sobrou isso aqui no seu armário, faz o quê? Fica aquela cara de... Então, a gente pode, de repente, dar uma repaginada nesse prato, ele vira um prato de parede, vira um prato de bolo, uma peça decorativa. Ou ainda, às vezes a gente tem peças despareadas. Então, sei lá, aqui no caso, era uma cerâmica industrial, aqui eu tenho cerâmica artesanal. Mas, de repente, eu tenho peças que estão meio desconexas. Fui num bazar, adorei, comprei um, comprei outro, ganhei, não sei, e fica tudo meio que não tem muito... Não tá combinandinho, e tem gente que curte um combinandinho, né? Então a gente tem a possibilidade também com isso de aplicar algumas imagens que vai ali criar um elo entre aquilo tudo e eu crio um jogo a partir daquilo ali. Muito joia. E pensando, né, a inspiração veio dessa cerâmica italiana que é a maiólica, né? Então a maiólica não tem como a gente, né, ir para a Itália não se apaixonar por aquelas... Tudo lindo, né? Com aquelas pinturas lindas. E aí a gente pode pensar, poxa, mas eu não sei desenhar, eu não sei pintar, não tenho habilidade nenhuma para fazer isso. Então o que é bacana do decalque é porque ele é muito simples de fazer, de aplicar. E você pode, por exemplo, pegar um banco de imagens na internet que não tenha direito autoral, por exemplo. A gente tem bancos de imagens de botânica enormes, sem direito autoral, que você pode pegar aquilo ali, imprimir e fazer. Eu tô falando sem direito, né, gente? Porque a gente não vai pegar uma ilustração, uma obra Claro, não vai fazer uma pirataria, né? Então vamos lá, porque tá liberado. E existem já decalques que vendem no mercado prontos. E aí, eu estava até respondendo hoje uma caixinha de Instagram de uma pessoa que falou: ah, mas a gente fazer o decalque não se compara com o trabalho artesanal de alguém que foi lá e pintou. Claro, habilidades diferentes, complexidades diferentes, mas eu acho que a grande sacada está justamente nessa composição, né? Então você consegue dar um ar de autoria à medida que você vai escolhendo como é que você vai compor aquilo ali. E a gente pode fazer isso tanto numa cerâmica assim tradicional, quanto numa cerâmica artesanal que vai dar um ar muito diferente, né? Então a gente está acostumado, eu brinco que é a cerâmica de vó, né? A gente está acostumado a ver aquela cerâmica de vó com a florzinha, que seria uma cerâmica com cara de industrial. Aí é um charme, né? E fica muito bonito. Mas fazendo numa cerâmica artesanal também fica uma cara completamente diferente, né? A gente não espera ver decalque numa peça esmaltada, uma argila que tem essas pintinhas, né? E aí eu queria mostrar que, assim, é muito simples. Todo mundo acho que já deve ter colado, não sei, a faixa etária da galera, mas você já colou decalque no seu caderno. É verdade. Ai, a gente até esqueceu como é que é, né? Eu tô aqui tentando lembrar. Eu lembro que é assim mesmo, tem água e tal. Mas vamos lá, vamos relembrar então. Então, assim, a parte do decalque é muito simples. O decalque ele normalmente vem pronto, né? Então, a gente vai pegar a peça lá do decalque e vai colocar na água. E essa película, então ele é uma película pigmentada, né, impressa, e atrás é um papel. A gente coloca na água para conseguir soltar esse filme. Tá. Quando a gente não tem o decalque, vai querer pegar uma imagem da internet, como é que a gente transforma em decalque? Tem várias empresas que fazem decalque. É só jogar no Google decalcomania e ver quem faz decalque. Então dá para fazer decalque em vidro, dá para fazer decalque em cerâmica, tem várias temperaturas de decalque. E aí você manda o seu arquivo e eles fazem o decalque para você. Perfeito. Imagina, fazer uma lembrança personalizada de aniversário, alguma coisa assim, dá para fazer, o céu é o limite, né? E aí qual que seria um desafio do decalque? Porque se eu pensar em pegar uma imagem plana e aplicar aqui, acabou, né? Não tem mistério. Agora, se eu tiver uma peça, por exemplo, que tem
uma ondulação, como esse prato de risoto, por exemplo, que eu tenho uma imagem que ela fez uma dobra, né? Se eu tentar pegar isso aqui e colocar aqui, eu vou ficar cheia de prega aqui no meio, né? Eu vou ter essas dobraduras aqui, eu vou ficar com uma imagem meio retorcida. Então a questão aqui, o segredo para a gente conseguir fazer isso, é ir recortando essa imagem e criando uma separação aqui, que na hora que eu for aplicar isso, se eu precisar ir fazendo essa prega, eu consigo ir dobrando para fazer isso encaixar aqui, tá? Então esse daqui eu já deixei recortadinho aqui para adiantar. É normal quando a gente coloca na água ele dar essa enrugada. Não tem problema nenhum, pode deixar, mas se estiver dando nervoso, é só virar de cabeça para baixo. Tá. E aí a única diferença de aplicar esse decalque do que seria aplicar num papel é que a gente tem que ter essa cerâmica muito bem limpa para o decalque de fato grudar quando essa peça for ao forno. Então, por mais que você ache que a sua peça está limpa, porque ela foi lavada e ela está no armário e está limpinha, se eu tenho hidratante na minha mão e segurei a peça, é o suficiente para esse decalque dar defeito e descolar da queima. Então a gente sempre vai limpar com álcool. Então, que é para ter certeza que não tem nenhuma gordurinha ali, a gente vai passar um álcool em toda a peça que a gente for aplicar o decalque. Então eu já estou entendendo que a gente vai aplicar o decalque e vai levar ao forno. Sim. Porque eu ia te fazer essa pergunta, depois que a gente aplica o decalque num prato, por exemplo, a gente pode utilizar para comer? Então, ele vai ser queimado. A média de temperatura de queima de decalque é em torno de 740 graus. Então não adianta que sempre que eu venho aqui eu dou essa notícia triste. Sim, você precisa de um forno e não é o forno da sua casa. A gente vai ter que levar para quem tem forno a um ateliê. Tá. Mas eu também tenho uma notícia boa, que é, no meu Instagram tem uma lista aberta pública com vários ateliês pelo Brasil que oferecem serviço de queima. Então, se você tem um forno e quer oferecer o serviço de queima, pode também entrar lá, se cadastrar e deixar. Isso é público, qualquer pessoa se cadastra, consulta, tá? Então, passei o álcool aqui e a gente vai fazer a aplicação. Então, a história, né, da questão da autoria é, por exemplo, uma peça aqui super sem graça, né, branquinha, à toa, avulsa, da gente começar a dar umas brincadas. Então, ao invés de colocar aqui por fora, por exemplo, eu vou pegar esse anjinho e vou aplicar aquele do lado de dentro. Então, o decalque, gente, é decalque igual de quando a gente era criança mesmo. É uma película que vai soltar na água. Esses decalques, é até interessante falar disso. Eu ganhei esses decalques de uma ceramista que estava saindo do Brasil. Tá vendo que o papel até desfez, né? Esses decalques aqui têm mais de 20 anos. Olha. Eles são bem antigos. Eu ainda fui escolher bem um, que eu ia falar que isso aqui não estraga, tô escolhendo bem um difícil de sair, né? Mas realmente não estraga não, gente, ó. É só deixar, eu vou deixar ele um pouquinho mais na água, que o papel ainda tá colando. Vamos fazer o outro enquanto isso. Eu me lembro que eu acho que eu fazia, eu botava primeiro ele com o papel todo, depois que eu tirava o papel de trás. Pode ser. Então a gente pode, por exemplo, colocar esse papel aqui, segurar e ir puxando o papel. Isso, Ou você pode pegar ele por aqui e tirar a folha inteira. Olha. Vai depender do quanto essa película é firme. Tá. Às vezes ela é tão fininha que aí fica aquela história igual de papel filme, né? Que a gente arranca do rolo e não consegue Porque usar. a hora que a gente coloca aqui, como tá molhado, ó, ele mexe. Tá. Então, a gente consegue ir organizando e deixando exatamente onde a gente quer. E eu vou só chegar ele aqui um pouquinho pro lado por conta daquela história que eu falei das dobras, né? Se eu quiser aqui, ó, onde eu fiz aquele vinco, se eu tiver sem o vinco, sem o corte, a dobra começa a fazer umas pregas. Então aí você vai, posiciona, escolhe o lugar, por exemplo, aqui que não tem, tá vendo que fica uma dobrinha? Então, o único segredo é, primeiro, deixar essa peça muito bem limpa, aplicar o decalque, secar muito bem e fazendo um movimento aqui com uma esponjinha de ir puxando toda essa água para as beiradas, para que não fique nenhuma água aqui embaixo. O que é o decalque? Ele é uma película que tem um pigmento mineral em cima. No forno, essa película vai sumir e vai ficar o pigmento. Então, se eu tiver aqui essa superfície com bolinhas de ar ou bolinhas de água embaixo do decalque, esse pedaço vai desaparecer e vai ficar uma mancha branca. Tá? Então, por isso que tem que ser realmente bem cuidadoso de ir puxando aqui, sempre do meio para as bordas, para a gente tirar todo o excesso de água aqui de baixo e todas as bolinhas de ar. Vou passar aqui uma estupinha para secar mais. Você está percebendo que ele continua andando? Então, assim, a gente não está vendo, mas ainda tem água aqui. Se não tivesse, ele não estava deslizando. E aí a gente vai vir com uma espátula molinha. Pode ser, eu até trouxe uma menos
artística. Pode ser um pão duro de bolo, qualquer coisa assim macia. E aí a gente vai vir aqui puxando para ter certeza que está tirando todo o ar de lá de baixo. Ó, ele já estava seco, à medida que eu vou fazendo isso, eu vou vendo as bolinhas de água saírem de novo por aqui. Ô, Cá, para queimar uma porcelana, uma cerâmica com decalque, a gente é por tempo? Como é que a gente paga isso? Como é que é? Normalmente é pelo tamanho da peça, né? Porque a gente faz uma queima num forno e essa peça ocupa um espaço dentro do forno. Então vamos supor que eu quero fazer isso num jogo de 10 pratos. Aí o interessante é eu levar os 10 pratos de uma vez só. Sim, porque aí você, quando fecha uma fornada inteira, sempre é mais barato do que você levar uma pecinha só. Tá. E é barato quanto? Ou então, caro? para a queima do decalque, é uma queima barata porque a temperatura é muito baixa. Quando a gente fala em cerâmica, 740 graus é nada, né? Uma queima de baixa já é de 1000 graus. Então, quando a gente está falando em cerâmica, essa temperatura ela é realmente baixinha. Olha, esse aqui, deixei um pouquinho mais na água, olha como agora saiu tudo, né? Aquele que não estava descolando. Vou pegar esse anjinho aqui do lado de dentro. Normalmente, quando a gente tem essas curvas, que a gente vai ficando com aquelas dobras que fazem ali as preguinhas. Então, eu vou vir aqui com a estopa para ir puxando bem a água. E aí, isso aqui agora é só a gente aguardar 24 horas para ter certeza que essa água que a gente não tá vendo, a gente jura que tá bem seco, porque eu sequei muito bem. Não, ainda está molhado. A gente espera 24 horas e já pode fazer a queima. Feita essa queima, é um prato normal, como toda a louça que a gente tem em casa. Pode ser usado para alimento, para tudo normal. E aí o prato abandonado ali do armário vira uma peça mais interessante. Maravilhoso. Mesmo que eu não saiba desenhar. Olha, tá vendo? De repente você vai e compra aí umas cerâmicas brancas e faz aquele jogo, aquele aparelho de jantar que você queria e que você acha que você não quer ter. Vai num bazar, né? Arremata aquelas peças super baratinhas, porque aquele monte de jogo meio dispareado. Joia, às vezes até em lojas de 99 você encontra. Sim, é verdade. Pega essa, viu? Ó, a Carol Lamaita, ela tá no Insta como Carol Lamaita, tudo juntinho. Você tem que entrar lá. Eu falei que ia fazer aula de cerâmica, eu ainda vou fazer. Aliás, posso fazer um convite? Tá, claro. Semana que vem, segunda, terça e quarta, eu vou fazer uma aula lá no Insta, ao vivo, gratuita, para quem quer começar a fazer cerâmica. Opa, então bora fazer? Vai pegar a coragem. Vai lá, Carol Lamaita e o site modelarse.com. Obrigada. Muito obrigada. Parabéns, trabalho lindo, lindo, lindo.